pessoas abençoadas! Tudo bem com vocês? Tudo no fluxo do universo? Que beleza! Chegamos hoje aqui então para o nosso terceiro vídeo da série sobre a filosofia Kahuna, né? A filosofia do povo havaiano. Já assistiu os 2 primeiros vídeos? Se não assistiu, pausa esse vídeo, corre lá, assiste, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E se coloca em dia aí, põe em dia o conteúdo, que eu te espero aqui um pouquinho. Foi lá? Beleza, posso perguntar? Já tá sabendo o que é Kahuna, quem é Lono, Ku, fugiu, Kane e Kanaloa? Beleza, bora lá então pro dia de hoje, que nós vamos falar das 4 princípios da filosofia Kahuna. Esse tema, gente, de hoje foi o que me motivou a criar essa série de vídeos. É muito conteúdo, muito bacana, então bora lá, partiu! Então, gente, esses 4 princípios havaianos, eles correspondem cada um a uma palavra que pode ser traduzido em uma frase, certo? O primeiro princípio é o Ike, que significa você cria a sua realidade. Não é novidade para quem já assistiu os outros vídeos que essa é parte importantíssima da filosofia Kahuna, né? Você cria a sua realidade. Você cria a sua realidade 100%. É muito sério isso para eles, né? Na filosofia Kahuna não existe uma figura do mal, né? Que concentra em si todo o mal, como o demônio, Satanás, sei lá. Então não tem em quem você botar a culpa, meu amigo. Se a sua realidade tá uma merda, você criou isso pra você, tá? Queria te contar isso não, mas e como, né? Como que a gente cria a nossa realidade? Através de crenças, de medos, de desejos, de atitudes, de interpretações, de julgamentos, deixa eu ver se esqueci alguma coisa, pensamentos, né? Então tudo isso vai criando a nossa realidade. E eu queria focar um pouquinho em 3 dessas coisas que eu falei aí. Primeiro, crenças, né? Então também não é muita novidade que as nossas crenças, conscientes ou inconscientes, criam a nossa realidade. E eu acredito que muitos de vocês me assistindo, talvez até todos, já tenham ouvido falar do Ho'oponopono, que é um método de cura havaiano, né? Que é utilizado para fazer essa limpeza de crenças, né? Limpar as nossas crenças, porque a gente nem sempre sabe que tem uma crença, né? A maior parte das nossas crenças são subconscientes ou inconscientes. E aí, se a gente não tá alerta para aquilo, a gente não consegue limpar, né? Esse foi o ponto número 1. Ponto número 2, medo. Gente, como que o medo cria realidade? Isso já tem a ver com o nosso segundo ponto. Então eu vou deixar o medo para depois. Vamos trocar. Segundo ponto, julgamentos. Gente, julgamento cria a sua realidade. Cada vez que você julga o coleguinha, você está criando a sua realidade. E aí, mas Elisa, eu não posso julgar o coleguinha? Eu não posso ter uma opinião sobre o que o coleguinha está fazendo? Pode ter sua opinião, claro. Porém, gente, lembre-se que o seu coleguinha, né, o outro, o próximo, ele tá aqui, ó, no mesmo nível que você, tá? Você não é assim muito melhor que seu coleguinha não, viu? Nós somos todos humanos, todos tridimensionais aqui, né? Então, todos nós estamos aqui hoje, nessa encarnação, nesse planeta, para trabalhar coisas, né? Porque a gente tem coisas para aprender, a gente tem muito que melhorar, tá? E como que o julgamento cria a sua realidade? Bom, muitas vezes, gente, a gente, aliás, sempre, na verdade, a gente enxerga a realidade com o nosso olhar, certo? A gente enxerga a realidade através do óculos aqui da nossa cultura e de como a gente se posiciona no mundo, né? Então, eu tenho uma visão aqui, ó, de mulher brasileira, branca, mineira, enfim, cada coisa que a gente define um pouco a nossa visão de mundo, certo? Isso também vale para os nossos valores, para as nossas
características, né, da nossa personalidade. Então, muitas vezes o que a gente vê no outro é o reflexo daquilo que a gente tem por dentro. Eu vou dar um exemplo que infelizmente vem da minha família, né? Então, se existe uma pessoa, por exemplo, que quer tirar vantagem em tudo, né? Em que toda pessoa, toda situação, todo lugar, essa pessoa enxerga como uma fonte para tirar vantagem, mesmo que isso seja consciente, né? Mesmo que essa pessoa não se perceba dessa forma, isso vai transferir para a maneira que ele vê o resto do mundo, né? Porque daí todas as outras pessoas que ele vê, toda outra situação em que ele se encontra, ele ou ela, essa pessoa vai ver o outro querendo tirar vantagem dele. Você entende como que o que a gente pensa, o que a gente acredita, o nosso julgamento do outro muitas vezes vai definir a nossa vida, porque o que a gente julga o outro é um reflexo de nós mesmos. E se a gente não consegue perdoar o outro, a gente não consegue perdoar a gente mesmo, tá? Outro exemplo, se você é uma pessoa que se sente muito invejada, Elisa, todo lugar que eu vou, eu sou muito invejada, né? Eu sempre sou muito perseguida. Gente, provavelmente você não, mesmo que não perceba, né? Mesmo que não tenha ainda autoconhecimento suficiente para perceber isso em você, você provavelmente é invejosa, viu? Ou é invejoso, preciso contar isso pra você. Então, assim, trabalha, gente, autoconhecimento. Autoconhecimento é uma das chaves pra gente evoluir na vida, tá? Pra gente evoluir espiritualmente, né? A evolução pode ter muitos sentidos aí. Então, esse é o ponto número 2. Crenças e julgamentos. Terceiro ponto, então, o medo, que eu decidi deixar por último, porque ele já conecta com o nosso próximo princípio, né? Como que o medo cria a nossa realidade? Vamos supor que você tem muito medo de ser assaltado ou de ser assaltada. E aí, por causa disso, você carrega ali o celular pro bandido, você tá sempre agarrado na bolsa, você, não sei, atravessa a rua quando você vê alguém, você procura os lugares, enfim, não sei, você direciona toda a sua vida, né, toma todas as suas decisões para que você não seja assaltada, né, para evitar que você seja assaltada. Você tá percebendo que o seu foco tá todo nisso, tá todo no assalto? Né, que seja para ele não acontecer, mas o universo não está percebendo não, né? Ele percebe que você está com foco no assalto e você acaba atraindo isso para sua vida, né? Eu já fiz isso uma vez, na verdade. Eu tive o celular roubado e aí depois que o meu celular foi roubado eu fiquei com tanto medo de ser assaltada de novo que o meu celular novo foi roubado em 10 dias. Ele durou 10 dias na minha mão. Depois disso eu falei, deixa pra lá, né? Não tá aí até hoje, meu outro celular, enfim. Então isso acontece de verdade, a nossa mente é muito poderosa. Eu conto as minhas experiências assim, gente, porque eu não tô aqui falando que eu sou perfeita, não. Eu tô falando que eu li, estudei um pouquinho e tô compartilhando com vocês coisas que todos nós temos que aprender, tá bom? Então como que isso já se conecta com o nosso próximo ponto? Aquilo que você põe foco cresce, aquilo que você põe foco, você atrai para sua realidade. Esse é o nosso segundo princípio da filosofia Kahuna, que a gente chama de maquia. A tradução, você recebe aquilo em que você se concentra. Tudo que você põe foco, você atrai para sua vida. É aquilo que você vive, certo? Segundo ponto é bem tranquilinho, não tem muita coisa para falar. É isso. Tudo que você se concentra, você atrai para sua vida, consciente ou inconscientemente, ok? Vamos pro terceiro ponto, então. Terceiro ponto muito bacana. Kala, que significa você é ilimitado. Vocês já ouviram aquela frase, né? Você é do tamanho do seu sonho? Para os Kahuna, essa frase faz todo sentido, é total realidade, né? Porque você realmente não tem limites. Você é um Deus, porque você é parte de Deus. Então, se você é parte de Deus, você é Deus. E Deus não tem limites, Deus é infinito, né? E eu não tô falando isso como parte da filosofia Kahuna, né? É uma parte da minha crença também, mas é parte da crença dos Kahuna. Deus é infinito e ilimitado. E você, como parte de Deus, também é infinito e ilimitado, tá? Porém, a nossa percepção da realidade é limitada, né? Porque a gente enxerga a realidade como ser humano que somos, né? Como ser humano, nós somos limitados, certo? E esse limite, e aí a gente junta esses dois significados numa coisa só, né?
esse limite não tem só esse sentido de você tamanho do seu sonho, né? Também quer dizer você é ilimitado no sentido de você não tem limitações, não tem barreiras, não tem divisão entre você e o outro. Não existe separação entre você e o mundo, entre você e Deus. Nós somos todos a mesma coisa, como células de um imenso organismo, né? Mas somos todos parte do todo. Então se imagina agora como uma gota no oceano. Sendo uma gota no oceano, uma molécula de água no oceano, você você tem na sua parte, né, as mesmas características que o oceano como um todo tem. Porém você, como ser humano limitado, não tem percepção disso. Você não tem percepção disso, né? E então assim, cabe muito a gente trazer agora a teoria da relatividade. Essa questão da relatividade, né, é muito importante na filosofia Kahuna, gente. Muito importante mesmo, né? Então, Einstein vai fazer presença aqui nesse vídeo e vocês vão ver como que tá, ó, juntinho a nossa ciência moderna com a filosofia Kahuna de milhares de anos atrás. Isso é muito interessante de ver, né? Como que nós temos maneiras diferentes de chegar numa mesma informação, né? Uma mesma forma de ler a realidade. Muito interessante isso. Então, o que a filosofia Kahuna vai falar? Nós, enquanto seres limitados, vamos perceber apenas uma porção da realidade, tá? E essa realidade ela é 100% relativa, ou seja, uma coisa só vai existir em relação à outra. A gente só sabe o que é o frio porque a gente sentiu calor. Nós somos brasileiros porque nós não somos argentinos ou canadenses, etc, 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 né? E como que isso também é relativo? Como que depende de quem tem o olhar sobre a coisa, né? Se um argentino vem para o Brasil, ele é considerado estrangeiro. Mas se nós vamos para a Argentina, os estrangeiros somos nós, né? Nós somos o estrangeiro, as árvores somos nós. Então, na Argentina, nós somos o estrangeiro. Então, tudo depende de quem olha para a realidade, né? De que porção da realidade você tem acesso enquanto um ser humano limitado, certo? E aí é isso, aí eu falei tudo que a gente tinha para falar disso. Então, tudo é relativo, tudo existe em relação a outra coisa. Ah, sim, muito importante. No vídeo passado a gente já falou sobre essa questão da dualidade, né? Nós falamos de Cain, que tem esse contraponto feminino que seria o Ahine, e que eles representam mais ou menos a mesma coisa do Yin e Yang, né? Então, essa dualidade a gente já tinha falado de maneira mais rapidinha, que faz parte da filosofia Kahuna, né? Faz parte do que eles acreditam, certo? Eu acho muito legal isso. E vamos para o nosso quarto e último ponto, Manawa, que quer dizer seu momento de poder é agora. Você não está preso a nenhuma experiência do passado e a nenhuma perspectiva do futuro. Só existe o presente, gente. Você só tem o presente para trabalhar. Eu acho que eu já tinha falado isso também, né? Que as crenças que você tem no presente são mais importantes do que as crenças do passado, né? Pausa pra água que a voz estava acabando. Então, se você fica preso no passado, uma dessas duas coisas vai acontecer. Ou você vai ser dominado pela culpa. Fiz alguma coisa no passado da qual me arrependo e hoje eu sinto muita culpa, e isso vai te impedir de mudar o seu presente. Porque você vai sentir, por exemplo, que porque você tem essa culpa, você não merece ser feliz agora, né? Eu cometi esse erro no passado, então agora eu não mereço ser feliz, ou eu não mereço ter um relacionamento bacana, ou eu não mereço ter aquele emprego, enfim, X, qualquer coisa, né? A culpa te prende no passado e te impede de trabalhar no seu presente. Ou você vai viver a nostalgia, né? Falar, ai, como o meu passado era bacana, mas acabou. Acabou e eu não posso ter isso no presente agora. Tá vendo como isso é uma crença que você gera, né? Que, porque era muito bom e porque acabou, você não pode ter felicidade no presente agora. Olha só que loucura, né, gente? Não é bom não. Então não fique preso no passado. Perspectiva de futuro. Como que isso vai prender a gente de mudar a nossa realidade no presente?
Eu vou dar um exemplo meu, tá? Alguns anos atrás, eu decidi voltar pra escola, né? Vou fazer um novo curso na faculdade. E aí, me programando pra isso, o que eu decidi? Vou estudar então de manhã. Eu era professora de inglês, né? Até muito pouco tempo atrás eu era professora de inglês. E então eu falei, vou ter que pegar menos turma. Vou pegar menos turma, vou ter menos dinheiro. Vou ter mesmo menos dinheiro, preciso pagar as contas, não posso gastar com aquilo que eu quero. Olha a crença que eu criei, olha a confusão que eu arrumei pra minha vida, gente. Mas eu entrei numa escassez por causa disso que eu tô até agora, tô até hoje, alguns anos depois, tentando me livrar de toda a encrenca que eu causei pra minha vida por causa de uma crencinha, uma crença ali que eu infiltrei na minha mente, né? Então, não é bacana também a gente se prender a perspectiva de futuro. Vou dar um outro exemplo. Você foi no médico, daí o médico te deu ali o diagnóstico, você tem 6 meses de vida, doença terminal. Se você aceitou isso pra você, meu amigo, se você falou, tá bom, tem 6 meses de vida, daqui a 6 meses você vai morrer, né? Às vezes até antes, de tão preocupado que a gente fica, vou morrer, morre, né? Porém, quantos casos existem de pessoas que foram desenganadas pelos médicos e que conseguiram alcançar a cura, né? Aninha, beijo pra você, Aninha. Ana Cláudia nos lembrou outro dia de um filme muito bacana que tem na Netflix que se chama Real. Eu não sei o nome dele em português. Vou deixar nos comentários também, tá? O link pro vídeo, pro filme na Netflix, beleza? E o título do filme também, caso você queira procurar em outras fontes, tá certo? Então, gente, quantos casos não existem de pessoas que foram desenganadas e conseguiram se curar de forma alternativa, né? Com métodos alternativos e principalmente autoconhecimento, né? Então, assim, você cria a sua realidade, tá? Você cria a sua realidade, o que uma pessoa te disse, ou o que você viu nas cartas do tarô, por exemplo, não define o que vai acontecer no seu futuro. Tudo isso, né, não quer dizer que o médico tá errado, né? Ele fez ali um prognóstico de acordo com o conhecimento que ele tem, mas você não está preso àquela perspectiva, àquela possibilidade de futuro, porque isso é apenas uma possibilidade, não tá fixo, né? Não tá decidido ainda. E aí, você pode me perguntar o seguinte, né, em relação ao passado. Mas então, Elisa, as caquinhas que eu fiz lá no passado, né, não me gerou karma? Né? Eu não tenho que sofrer agora para poder limpar esse karma? Gente, não, tá? O karma eu vou explicar direitinho o que é o karma para visão, para filosofia Kahuna, né? Mas, de uma forma ou de outra, a dor, vocês já ouviram essa frase, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Essa frase, gente, se julgarem ela no Google, você vai ver assim, um tanto de fonte, um tanto de autor, né? Tem lá, eu vi lá no Google, Buda, Carlos Drummond de Andrade, Renato Russo, Mark Twain, Haruki Murakami e mais um monte de gente que eu não conheço. Eu acho que todo mundo que fala essa frase, em algum momento, vira ali um post de Facebook, um post de Instagram com o nome dessa pessoa embaixo, né? Resumindo, o que é? Alguém falou isso alguma vez, um monte de gente repetiu, porque é verdade. É duro de ouvir, mas é verdade. O sofrimento é opcional. Você talvez não controle coisas que aconteçam na sua vida, né? Você pode não ter controle sobre a situação, mas você deve buscar ter o máximo de controle sobre como você reage, né, à situação, né? Porque essa é a parte que a gente consegue ter algum controle, trabalhando muito, não é que é fácil não, mas trabalhando bastante, né, desenvolvendo o autoconhecimento, o que a gente consegue ter controle é de como a gente reage às coisas. E aí, gente, a gente vamos falar então do que seria o karma aqui, ou do que não seria o karma para a filosofia Kahuna, né? E aí a gente vai falar um pouquinho das reencarnações. Reencarnação não é uma palavra que descreve bem o que os Kahuna acreditam, tá? Mas, por ser uma palavra de fácil compreensão, né, que todo mundo provavelmente já ouviu falar, eu vou usar ela mesmo, certo? Então, o que os Kahuna acreditam?
E aí essa explicação vai te ajudar a entender por que para eles é mais fácil focar no presente, né, e não